Graça e paz, igreja. Hoje a palavra é comigo. Os irmãos também acham um domingo atípico toda vez que eu prego? Porque, irmãos, é a semana inteira, viu? Sofrendo muito, orando muito. Mas eu quero muito compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Para mim é sempre um privilégio muito grande pregar no domingo à noite. Eu sempre falo isso para Deus. Eu falo, meu Deus, é o domingo à noite. Mas que Deus fale conosco. Antes da gente entrar na nossa mensagem, enquanto a gente estava orando agora pela nossa nação, eu não sei se os irmãos estão percebendo quantas coisas Deus tem feito nesse mês de outubro. Eu sinto que se a gente realmente estiver atento, esse mês de outubro pode ser um mês de muitas mudanças para a nossa vida, e eu digo para sempre mesmo, realmente mudar posicionamento diante de Deus. Porque o primeiro turno das eleições nós tememos baseado no que nós sabemos e no que nós podemos ver, e isso despertou as igrejas do Brasil inteiro para orar. As igrejas estão orando no Brasil inteiro. Igrejas brasileiras no exterior estão orando pela nossa nação. E tem uma frase que eu carrego comigo já há alguns anos. Não deixe os ensinamentos deste mês passar sem aprender com eles, irmãos. Não deixe esses ensinamentos passar sem aprender com eles. Não vamos esperar as coisas apertarem, o temor chegar para nós orarmos pela nossa nação. Porque o que esse mês realmente tem nos mostrado é que não é candidato A ou B, mas é o Senhor. Quando a gente realmente teme, é para o Senhor que a gente recorre. E nessa questão da série de mensagens também, eu tenho tido o mesmo sentimento. Porque essa série de mensagens, Sejamos Como Elas, nós estamos aprendendo, falando sobre as crianças e vendo quantas coisas nós podemos aprender com as crianças. Eu acho interessante porque a gente sempre se vê em uma posição de ensinar as crianças. E aí vem Jesus e chama a nossa atenção para quantas coisas nós precisamos aprender com elas. E nesses últimos domingos, e hoje, e no último domingo do mês também, que será o domingo que vem, nós vamos continuar falando sobre isso, e para mim é a mesma coisa. Se nós realmente colocarmos esses ensinamentos em prática, não vamos deixar esses ensinamentos passar, sem de fato aprendermos com eles e vivermos com eles. E hoje eu quero falar sobre a fome da criança. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Provérbios, no capítulo 27. Provérbios 27, e nós vamos ler o versículo 7. Vou falar uma coisa que meu pai sempre fala, desde que eu sou criança. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Provérbios 27, versículo 7, diz assim: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vamos fechar os nossos olhos e orar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor já está falando conosco no decorrer deste culto. Muito obrigado a Deus pelo carinho que o Senhor está tendo com a sua igreja neste mês, que nós possamos realmente continuar aprendendo mais do Senhor, ó Deus, recebermos direcionamentos do Senhor. Que privilégio, ó Deus, é sermos corrigidos por Ti, que nós possamos realmente, ó Deus, ouvir a sua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a alma farta pisa o favo de mel. Essa versão que eu li é a Almeida. Na NVI diz: quem está satisfeito, despreza o mel. E a gente vai focar primeiro nessa parte. Por quê? Deus tem falado bastante comigo sobre esse versículo já há algum tempo, alguns meses já. E Ele falou comigo sobre esse versículo em vários sentidos, assim. Porque eu creio realmente que a palavra de Deus é viva e Deus fala conosco de várias formas em um mesmo texto. Se a gente pensar, por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, dependendo do que nós estivermos passando, a gente pode ler aquele texto e Deus chamar a nossa atenção para a atitude das irmãs de Lázaro, né? A forma como elas se posicionaram diante de Jesus, pedindo ajuda do meu irmão, se o Senhor estivesse aqui e tal. E aí você pode ler o mesmo texto mais para frente e Deus pode chamar a sua atenção em relação à ressurreição de Lázaro mesmo. Porque Deus quer ressuscitar algo na sua vida, Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas também pode acontecer de você ler o mesmo texto e Deus chamar a sua atenção para o retire a pedra. Porque Ele quer te falar, faça o que está ao seu alcance. O milagre eu vou fazer, mas levanta-se e haja, faça o que está ao seu alcance. E esse texto, Deus falou comigo a primeira vez em relação ao meu modo de me posicionar diante das pessoas. Porque quando a gente já está cansado, quando a gente já sofreu muito, quando a gente já teve muitas decepções com as pessoas, a gente chega muito armado, não é?
para conhecer novas pessoas? Ah, vai ser igual, vai acontecer a mesma coisa. E ainda a gente que é família pastoral, tantos já saíram da igreja, esse também pode sair. A gente chega muito armado. Mas quando a gente está com uma alma faminta, ou como a NVI fala, quem tem fome, quando a gente está realmente nessa expectativa, a gente se posiciona diferente com as pessoas. A gente realmente já chega numa posição de buscar ver o que tem de melhor. E essa foi a primeira forma que Deus falou comigo sobre esse versículo. Eu nunca tinha pensado nele dessa forma. Mas aí Deus começou a falar comigo também sobre esse mesmo versículo em relação ao relacionamento com Deus, a busca por mais de Deus. E quando eu fiquei sabendo que eu seria uma das pregadoras dessa série, Deus logo me lembrou desse versículo. Por quê? Porque o ministério infantil foi o primeiro ministério que eu atuei na igreja. Eu comecei a dar aula no ministério infantil, eu tinha 12 anos, com a minha mãe, primeiro. E aí, acho que quando eu fiz 13, eu já assumi uma sala sozinha. Aí, com 15, eu assumi a liderança, não sozinha. Mas foi o meu primeiro ministério. Eu comecei mesmo com 12 anos. E eu amo trabalhar com criança. E uma das coisas que eu mais admiro nas crianças é justamente a fome delas. A expectativa da criança. E eu tenho um exemplo fresquinho para dar para os irmãos. No começo desse ano, as mães aí das crianças de 3 a 5 vão saber do que eu estou falando. Na EBD, nós fizemos para eles pastas novas, com o nome deles, escrito EBD, e tinha o desenho deles e tal. Irmãos, no domingo que nós entregamos essa pasta para eles, a gente quase não conseguiu dar aula, porque eles queriam abrir, eles queriam ver a revista. Olha esse desenho, olha essa aula. Nossa, tia, a gente vai ver sobre a Arca de Noé. Nossa, olha aqui, o meu bonequinho, ele tem olho verde igual eu tenho, porque a gente teve esse cuidado de pegar, enfim, crianças parecidas para colocar ali na pasta. Porque a criança, ela tem essa fome, a criança, ela tem essa expectativa. A criança, ela realmente é uma alma faminta. E isso é uma questão que vai se perdendo um pouco enquanto como a gente vai crescendo, né? E não falo só em relação à vida adulta, quando casa e tem filhos, nada disso. A gente se torna adolescente, a gente já vai ficando uma alma farta. A gente já fica mais julgador, a gente já vai ficando mais receoso, a gente já não chega mais na igreja na mesma expectativa de ver o que Deus tem para falar com a gente vai se tornando uma alma farta. E qual é o problema de ser uma alma farta? Quando isso realmente começa a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Vou te falar o contexto, porque o que isso tem a ver, né, com o versículo? Eu vou te falar o contexto histórico do favo de mel. O pastor John Bevere falou em uma de suas pregações que a gente acredita que quem escreveu Provérbios foi Salomão, né? Então, o pastor John Bevere, ele falou em uma de suas pregações que quando Salomão escreveu isso, ele estava pensando em uma tradição que os judeus tinham. O judeu, antigamente, quando ele ensinava a Bíblia para os seus filhos, ele dava um favo de mel, ele dava um pouco de mel. Isso era com o intuito de que a criança judia, o filho, entendesse a doçura da palavra de Deus. Então, ele parava ali para ensinar sobre a Bíblia e ele dava um pouco de mel. Parava para ensinar a Bíblia no dia seguinte, dava um pouco de mel para que a criança associasse com a doçura da palavra de Deus. Então, o que Salomão estava querendo dizer? A alma farta pisa o favo de mel. A alma, quem está satisfeito, despreza o mel. A gente também pode entender como a alma farta não quer saber da palavra de Deus. Como que isso às vezes pode acontecer? Mais um entre amigos. De novo retiro de mulheres no mesmo hotel? Já fui lá 2 vezes. De novo, culto de jovens? Não vou hoje, eu estou cansada. Já fui no chá de mulheres do mês passado. A gente vai ficando satisfeita, a gente vai ficando farto. E aí a gente já não tem mais aquela expectativa que a criança tem. A criança, ela pode vir aqui cantar todo domingo. Todo domingo ela vai estar cantando como? Pulando. Mas se o Ministério de Louvor repetir a mesma música 2 domingos, a gente já fala de novo essa música? De novo essa música? Porque isso é uma coisa que a gente vai perdendo conforme a gente vai crescendo. E a gente realmente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós vamos abrir as nossas Bíblias agora lá em Apocalipse. E nós vamos ver uma alma farta, uma alma satisfeita. Um exemplo de uma igreja, na verdade, satisfeita, que foi reprovada por Jesus. Apocalipse 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. No livro de Apocalipse, nós temos as 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. E essa carta que nós vamos ler agora é a carta que foi endereçada
à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, de 14 a 20, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esses últimos dois versículos, versículos 19 e 20, é aquele que dá o alívio, né? O que Deus está repreendendo essa igreja? Porque Jesus está repreendendo essa igreja? Porque Ele repreende quem Ele ama. Até por isso que no começo da oração eu falei, que bom que é quando nós somos repreendidos por Jesus em algo. É porque, como diz a minha mãe, Ele acredita que a gente ainda dá um caldo. E essa igreja, ela foi reprovada, mas ela foi reprovada por causa do amor de Deus por esta igreja. Mas o que fez essa igreja ser reprovada? Primeiro eu quero que você saiba que tem alguns estudiosos que afirmam que essa igreja de Laodiceia, ela pode ser uma representação das igrejas dos últimos tempos. Uma igreja que já se acha rica, uma igreja que afirma, não preciso de coisa alguma. Uma igreja, eu li abastado, significa uma igreja que afirma que já adquiriu riquezas o suficiente. E o que foi que fez essa igreja ser reprovada? Justamente isso. Achava que não precisava de mais nada. Essa igreja se via como rica, satisfeita. Mas o que Jesus diz? O contrário. Você é pobre, você é cego e você é nu. A igreja em Laodiceia, realmente, Laodiceia é uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Eles tinham a riqueza financeira, mas faltava para eles a maior riqueza, que era a riqueza espiritual. Eles não eram nem frio, nem quente. Eles eram mornos. Eles não tinham mais aquela alma faminta por mais de Deus, porque se tivesse, eles seriam quentes, né, gente? Meio, né? Enfim, eles eram mornos, porque eles não tinham mais essa alma sedenta por mais de Deus. E, por outro lado, nós temos Davi, que às vezes a gente pensa nessa igreja em Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja que tinha muitas prosperidades, e aí a gente já pensa, ai, dinheiro só faz mal, dinheiro só traz problema. Mas nós temos Davi, um rei, um homem realmente rico. Davi, ele foi o rei mais importante da história de Israel. Quando eu preguei aqui sobre Davi, eu ainda falei que foi no período dele que Israel mais aumentou o seu território. Depois dele, Israel só foi perdendo território. Então, ele era um homem de muitas posses, ele era um homem de muitas riquezas. E ainda assim, apesar de tudo isso, nós lemos Salmos e nós vemos um amor profundo que ele tinha por Deus. Nós vemos um relacionamento profundo que ele tinha com Deus. E a fome deste homem por mais de Deus. E é interessante que nós temos de um lado a igreja em Laodiceia, rica financeiramente, pobre espiritualmente, dizendo, não precisamos de mais nada. Mas nós temos Davi, que também era rico financeiramente. Mas em Salmos 86, versículo 1, ele disse, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Não importava a riqueza financeira para ele, ele era aflito e necessitado, ele necessitava de mais de Deus. Ele tinha uma alma sedenta. Salmos 42, versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. E ainda, Salmos 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu estava pensando, enquanto eu estudava e pegava esses versículos em que a gente vê realmente essa alma sedenta de Davi,
E a gente pode entender que uma alma sedenta, uma alma faminta, uma alma que quer mais de Deus, ela automaticamente vai se tornar uma pessoa ativa na casa de Deus. Por quê? Porque ela entende o valor da comunhão, ela entende o valor de trabalhar no reino, ela entende o valor de doar o que recebeu para a obra. Só que a questão de Davi, e tudo bem, a gente já entendeu que a fome é importante, porque a gente tem a igreja de Laodiceia sendo reprovada, porque já estava farta, já achava que não precisava de mais nada. E nós temos Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, mostrando aqui a fome que ele tinha por Deus e dizendo: a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti. Então, nós já entendemos que a fome é importante. Mas como que a gente desenvolve essa fome? Davi se alimentava de Deus, e é por isso que ele tinha fome de Deus. Nós temos fome daquilo que nós nos alimentamos. Mas quase 2 anos eu descobri uma intolerância e eu precisei mudar a minha dieta, mudar várias coisas que eu como. Uma das coisas que eu não como nunca é açúcar. Faz quase 2 anos que eu não como nada com açúcar, café sem açúcar, tudo sem açúcar. Meu pão é sem açúcar. E eu não como açúcar há quase 2 anos e no começo eu sofri bastante. Falei: nossa, Deus, por que comigo? A gente sempre fala, né? Por que comigo? Porque eu chegava nos lugares e eu sentia tanta vontade de comer um pedaço de bolo e eu não podia. Eu sentia tanta vontade de comer um pedaço de doce e eu não podia. Mas, irmãos, eu estou aqui para dizer, eis que te digo, quase 2 anos depois, e eu não sinto vontade de comer doce como eu comia antes, como eu sentia antes. Se você quer saber, eu sinto vontade de um café sem açúcar. Você acredita? Eu sinto vontade de um café sem açúcar. Eu sinto o cheiro do açúcar no café. Eu não preciso nem tomar para saber que tem açúcar. Eu já sei que tem açúcar. E me dá a aguinha aqui, ó, que eu não aguento tomar com açúcar. E não posso também, talvez é porque eu criei um negócio. Mas eu sinto vontade de tomar café sem açúcar, porque a gente tem fome, a gente tem vontade daquilo que a gente se alimenta. Não sei se você já reparou uma criança que está muito acostumada a mexer no celular, porque joga muito no celular dos pais. Se você tiver com o celular, ela já vai chegar: tia, você tem jogo? Não é? Porque ela já está acostumada. Ela faz aquilo, ela tem fome daquilo, ela tem vontade daquilo. Mas eu já estive perto de criança que os pais não deixam mexer no celular. Ela nem te pergunta o que você está vendo no celular. De verdade, ela passa te mostrando o brinquedo dela, olha o meu brinquedo, porque ela vai ter fome daquilo que ela se alimenta. Ela vai ter vontade daquilo que ela se alimenta. E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não é o responsável por nossa fome, nós somos. Nós somos os responsáveis por buscarmos mais de Deus, para termos mais fome de Deus. Chá de mulheres que aconteceu aqui, que a pastora Amélia pregou. Fui muito abençoada naquele chá. Deus falou comigo naquela pregação do começo ao fim. E a pastora Amélia, ela falou sobre a profetisa Ana, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Aquela mulher, profetisa Ana, ela tinha 84 anos. E ela se casou, só ficou casada por 7 anos, ficou viúva, e ela já tinha 84 anos. E a Bíblia diz que ela não deixava o templo, mas orava e jejuava dia e noite. Como que essa mulher manteve a fome dela por 84 anos? Porque ela se alimentava de Deus. Todos os dias, todos os dias. Ela manteve a alma dela sedenta até a vinda do Messias, literalmente. Às vezes a gente fica falando, né? Tipo, até a volta de Jesus. Até a volta de... Ela, literalmente, ela viu a primeira vinda. Ela manteve a alma dela sedenta até a vinda do Messias. Ela estava no templo quando Jesus estava sendo apresentado. E eu acredito que Deus se agradava tanto daquela mulher, porque Ele fez questão de Jesus ser apresentado quando aquela mulher estava lá. O nosso desafio é o mesmo. Manter a nossa alma sedenta até a segunda vinda de Jesus. Ela manteve até a primeira porque era o que daria tempo. Mas a gente tem que manter a nossa alma sedenta até a segunda vinda de Jesus. Vai levar 84 anos? Não sei. Vai levar 104 anos? Não sei. Mas que a nossa alma esteja sedenta, mesmo que Jesus só volte para a gente. Como a minha mãe fala, né? Se não voltar para todo mundo, vai voltar pelo menos para cada um individual. Mas que a nossa alma esteja sedenta. E uma coisa interessante sobre a fome é que a fome ela é moldável, a fome ela é direcionável e ela é definida por nós. A fome é o fator determinante se procuraremos intimidade com Deus ou não. Nesse sentido de fome moldável, acredito que os irmãos perceberam que
nas mensagens que nós tivemos até aqui, tinha sempre 2 linhas, né? Sejamos como as crianças, então, no caso aqui, a fome da criança, a expectativa da criança, buscarmos realmente reacender essa expectativa no nosso coração. Mas outra coisa que os meus pais sempre falaram, o pastor Márcio, a pastora Margarete, era ensinamentos para os pais, certo? Não sou mãe ainda, mas eu estou aqui justamente para falar como filha, porque eu tive a minha fome moldada e eu tive a minha fome direcionada. E eu vou falar que eu vou chorar, porque eu chorei preparando essa mensagem, porque eu estava orando e dizendo para Deus como eu realmente sou grata por ter tido a minha fome moldada desde o início da minha vida. E eu sei que tem muitos adolescentes e jovens aqui que não têm valorizado, que também tiveram a fome moldada, também foram trazidos na casa e não têm valorizado isso. Mas essa mensagem vai ser de conforto para você, pai e mãe, que fez sua tarefa. E você, filho, pelo amor de Deus, acorda, porque, meu Deus, segunda vinda, mantenha a fome até a segunda vinda. A gente tem falado, meus pais têm falado bastante aqui sobre algumas coisas que eles faziam com a gente quando a gente era criança. Eu lembro muito de eu ir nos cultos com meu pai, os cultos de semana. Eu lembro do fundo da casa de uma irmã, eu não sei que casa de irmã que é essa, mas eu lembro da cena de eu sentada na muretinha, tinha vários pilares, assim, eu sentada na muretinha. Eu lembro dessa cena do meu pai pregando, e eu levantando a mão no meio da pregação, porque eu era dessas, e falando pro meu pai, quero ir no banheiro. Aí, meu pai mandando alguém me levar no banheiro. Eu lembro da Ludmilla me levando no banheiro, mas eu era muito criança. Outra coisa, eu não sabia ler, eu tinha os meus 6 anos, e a Rafa, minha irmã, ela é 3 anos mais velha do que eu, e eu sempre quis fazer tudo junto com a Rafa. Então, entrar na MR, precisava aprender a ler? Não, minha irmã já estava, eu já queria entrar junto. E eu entrei na MR, eu não tinha idade, eu não tinha o requisito básico, que era ler, porque a gente tinha que ler livro para fazer as provas. Alguém aqui fez MR, além de mim? E da a Paty? Era legal. A Pri, a Raquel, era legal, a gente tinha que ler vários livros, mas eu não sabia ler. E eu lembro de eu sentada na frente da casa da minha avó, esperando a van, e minha mãe lendo os livros para mim, para que eu pudesse fazer a prova no sábado, que era o dia que a gente tinha MR. Outra coisa, vigília. Eu estava aqui em todas as vigílias. O Marquinhos está aqui? Eu tentei ver se o Marquinhos estava. O Marquinhos está na sala de som. Irmão, teve uma vez, olha que crente, a gente estava em uma vigília, era uma roda que estava aqui, ó. E eu dormi ajoelhada na cadeira, assim, ó. Eu lembro do Marquinhos me levantando e me colocando sentada na cadeira, que eu tinha dormido. Pelo menos eu dormi orando, amém. Mas eu vinha nas vigílias. Já viu aquela piada? Perdeu o sono hora que o sono vem? Irmãos, que feio. Mas eu dormi orando. Ensaio da banda, a bateria antes não tinha o que era lá dentro, né? Trouxemos a bateria de volta para fora, mas antigamente a bateria era só aqui, não era? E eu vinha nos ensaios da banda. E eu dormia deitada na frente da bateria. Hoje, nem chuva de pedra me acorda, mas eu estou te falando de coração. Nem o alarme me acorda. A minha mãe, meu pai acordam... A Rafael está até rindo. Acordam e vem me chamar. Por quê? Porque na ânsia de moldar a minha fome, moldou também para que eu dormisse... Nossa, eu durmo até encostada em poste, assim, ó. Durmo. Não tem problema com isso. Mas porque os meus pais estavam priorizando o mais importante, que era moldar a minha fome e moldar a fome da minha irmã. Mas também tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Eu não estou falando tudo isso para você fazer exatamente o que os meus pais fizeram. Se quiser fazer, faz porque deu certo. Mas existe a singularidade no ensino também, não tem? Existe. O pai vai ensinar de um jeito, a mãe vai ensinar de outro. Você pode ensinar seus filhos de uma forma... se você vai moldar a fome dos seus filhos através da música, que seja. Se você vai moldar a fome dos seus filhos porque, não sei... todo desenho que ele pedir para pintar, você vai imprimir um desenho bíblico e vai explicar para ele antes dele pintar. Ou se você só vai comprar quebra-cabeça de história bíblica para moldar a fome do seu filho nesse sentido, use o que você quiser, a sua maneira, molde a fome dos seus filhos à sua maneira. É interessante eu até ia trazer a música, mas eu desisti no meio do caminho. Mas até a minha mãe e o meu pai moldavam a nossa fome de maneira diferente.
Quando a gente estava com a minha mãe, a gente escutava Diante do Trono. A-M-I-G-O. A gente cantava aqui na frente, aquela vergonha. Quando a gente estava com o meu pai, era Fruto Sagrado. E o pitbull sai da coleira e começa a detonar. E a gente cantava. Ha! A minha mãe entrava no carro e a gente falava, pai, coloca o pitbull, coloca o pitbull. E minha mãe, Márcio, pelo amor de Deus, o que você está ensinando para essas crianças? Mas a gente sabia que o pitbull era o pecado. O pitbull sai da coleira e começa a detonar, é a gente, o homem, não é? Meu pai explicava tudo. Aí ainda ele fala assim, o que eu quero fazer, não faço, o que eu faço não é o que eu quero fazer. Meu pai explicava. Quem falou isso, Branca, foi Paulo. Porque ele pecava, ele não queria pecar, mas ele pecava. E eu sabia, eu tinha os meus... Quantos anos eu tinha naquela época, pai? 4? Eu cantava pitbull com 4 anos. Pitbull sai da coleira. Pitbull sai da coleira. Irmãos, chega em casa e pesquisa assim, ó, fruto sagrado, porão da alma. Minha fome foi moldada com o pitbull sai da coleira e começa a detonar. Por quê? Porque era a forma do meu pai. Era a singularidade dele. E o que eu estou aqui para falar para vocês, pais e mães, já eu vou falar com os jovens também, mas priorizem o mais importante. Porque eu nunca estudei em uma escola particular, não porque os meus pais não quisessem, mas porque não foi possível. Mas eu tinha uma EBD particular dentro de casa. Então, quando eu chegava na escola, porque eu não me formei há tanto tempo assim, quando eu chegava na escola e eu via todas aquelas coisas, aquilo não me atraía. Porque eu já tinha o meu pensamento moldado em casa. Eu nunca fui para uma escola particular, eu sei que existe essa preocupação, e se você tem essa possibilidade, eu sei que os meus pais fariam se eles pudessem, mas priorize o mais importante. Porque de nada adianta também a gente terceirizar, né? Levar para uma escola que a gente fica tranquilo, mas não ensinar em casa os valores e os princípios realmente do reino. Porque lá na frente, talvez ele não vá enfrentar dificuldades na escola, ali até os 18 anos, mas e lá na frente? E quando ele tiver 30 e 40? Os ensinamentos bíblicos ficam muito mais do que os da escola, porque eu não lembro mais a fórmula de Bhaskara, mas eu sei muitas histórias bíblicas. Isso é o que importa, isso é o que fica. Teve uma época que a gente morou, um período que a gente estava enfrentando bastante dificuldade, e a gente morou em uma casa, tinha um único quarto, e a gente dormia tudo junto e tal, mas isso não é o que mais me marcou. Porque eu não lembro daquela época pensando, nossa, que triste, né? Olha só as coisas que a gente passou, a gente dormia, a gente dividia o mesmo guarda-roupa. O que mais me marcou é eu lembrar da gente na sala, e aí a gente tinha 2 sofás, né, igual a maioria, que jogo é de 2, né? Aí tinha o sofá pequeno, eu não sabia ler, eu tinha 7, eu estava aprendendo a ler. Eu deitada em um sofá, aí no sofá grande, minha mãe deitada para cá, a Rafaela deitada para cá, e a gente lendo a Bíblia. E a Rafaela ainda falou assim que a gente lia a Bíblia assistindo o filme de Moisés. Eu nem lembrava disso. Príncipe do Egito. Mas depois eu lembrei que a gente falou para minha mãe, tipo, tira o filme. Ela falou, não, vocês têm que aprender a concentrar com o filme. E a gente lendo a Bíblia. Eu nem sabia ler, eu ficava lá na primeira página muito tempo. Mas porque os meus pais realmente priorizaram o mais importante. Moldar a fome é importante, mas moldar a nossa fome também é. Nós somos responsáveis pela nossa fome enquanto adultos, enquanto adolescentes, enquanto jovens, e a criança que ainda não pode moldar a própria fome, aí se torna a responsabilidade dos pais. Mas existe uma coisa assustadora nesse sentido. Se nós passarmos um dia sem comer, o que vai acontecer? Eu vou estar tremendo no chão, todo mundo vai estar com a barriga roncando, tem um bicho. Todo mundo vai estar com a barriga roncando, misericórdia, o corpo vai gritar de fome. Mas quanto menos a gente alimenta o nosso espírito, mais quieto ele fica. Não é a mesma coisa como o alimento físico. Se a gente passar da hora de comer o alimento físico, o corpo vai te avisar. Mas se você passar da hora de se alimentar espiritualmente, o seu espírito ele vai ficando cada vez mais quieto, porque a sua carne ela vai ganhando muita voz. E para encerrar a pregação de hoje, eu quero que a gente vá em João. João 6. E a gente cantou sobre isso hoje. A Tati ainda relembrou sobre isso na oração. Porque João 6 acontece muita coisa. Eu vou
falar o contexto para os irmãos. No começo de João, ali no João 6, versículo 1, se você tiver título assim em cima da sua Bíblia, provavelmente vai estar escrito a multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou os pães. Depois disso, Jesus ele se retira, ele vai para o monte para poder orar. E aqui em João, não é assim que o evangelista João conta, mas Mateus ele fala que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco, compeliu eles a entrarem no barco. Eles entraram no barco, começa um forte vento, e tal, e tal, e tal. E aí, a partir do versículo 16, em João 6, se os irmãos quiserem ir descendo ou ouvindo na página, é quando Jesus vem andando sobre as águas, e aí vem Pedro e fala, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus fala, vem, e Pedro vai. Mas ainda continuando, no versículo 22, o que acontece foi o seguinte, a multidão percebeu que Jesus não estava ali. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, lembra? E eles foram até onde Jesus estava indo. Nós vamos ler mesmo agora que a gente já entendeu que a multiplicação aconteceu antes, e a andar sobre as águas ali aconteceu no meio, a gente vai ler versículo 24, de 24 a 26. João 6, versículo 24 ao versículo 26. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então essa multidão, ela foi ao encontro de Jesus, e Jesus fala aqui, Jesus, ele conhecia o coração das pessoas, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas estavam sentindo, ele não estava enganado, ele sabia que essas pessoas estavam indo ao encontro dele por causa do pão. A gente comeu o pão, ele multiplicou, meu Deus, vamos de novo atrás deste homem, porque ele vai dar comida para a gente. E o texto continua, é bem longo, mas Jesus ele fala várias coisas sobre precisar comer a carne dele, beber do sangue dele, para ter parte com ele, para ter vida eterna. Ele fala que ele é o pão dos céus, ele fala várias coisas, tal. E aí as pessoas, essa multidão, essas pessoas que estavam ali atrás de Jesus, consideram uma mensagem dura demais. Vamos um pouquinho mais para frente, ainda em João 6. João 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E aí, no versículo 66, que Jesus continua falando, Jesus fala assim, isso escandalizou vocês, mas o que eu falei foi pelo Espírito e tal. Versículo 66 de João 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Os seguidores do pão, que foram atrás de Jesus com a fome direcionada para o lado errado, abandonaram Jesus. Deixaram Jesus. Vamos continuar lendo dos versículos 67 ao 69. Então, perguntou Jesus aos 12, porque quando a gente lê discípulos, não era se referindo aos 12, eram os que estavam seguindo Jesus, não os 12. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Minha pergunta é, onde estava direcionada a fome do primeiro grupo que abandonou Jesus? A fome deles estava direcionada para o que Jesus poderia dar e não por quem Jesus era. Eles estavam ali porque eles viram a multiplicação dos pães e, nossa, ficaram maravilhados e foram atrás de Jesus pela motivação errada. Mas esses 12, nesse meio tempo, nesse caminho, eles viram Jesus vir andando sobre as águas. Eles tiveram uma experiência tão marcante que não interessa se a mensagem desse homem é dura ou não. Ele é o Filho de Deus. A fome deles estava direcionada em quem Jesus era, em quem Jesus é. Eu gosto muito dessa questão da gente pensar como a fome é direcionável, porque se a gente voltar para pensar em Davi, ele estava lá na caverna, Davi estava fugindo de Saul, Davi estava se escondendo, a vida de Davi estava em risco, e existem vários salmos que Davi escreveu naquele período.
Vamos relembrar o versículo que nós lemos no começo. Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Davi tinha tanta fome de Deus que mesmo na amargura da caverna, ele encontrou a doçura da presença de Jesus. E esses homens, esses 12, na amargura que era a palavra dura, eles encontraram a doçura da presença de Jesus. Eu quero dizer para você, pai e mãe, guie a fome do seu filho, porque se você não guiar, o mundo vai guiar. E se você é jovem, se você teve pais como os meus que investiram na sua vida ou não, guie a sua fome, porque senão as circunstâncias vão guiar. Não adianta a gente achar que estar na igreja é o suficiente. Nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos realmente ter a nossa alma sedenta por mais de Deus. Porque as amarguras da vida virão. E a gente só vai encontrar a doçura da presença de Deus se a nossa fome estiver voltada para isso. Que nós possamos realmente ser como as crianças, que têm uma alma sedenta, que têm uma alma cheia de expectativa, uma alma faminta, mas que nós possamos também nessa noite, esse é o meu maior intuito nessa mensagem, reconhecer a nossa responsabilidade diante da nossa própria fome. Diante da nossa própria fome diante de Deus. Porque aquela profetisa Ana, em 84 anos, eu acredito que ela passou por tantos problemas. E um deles, com certeza, perdeu o marido. Ser viúva naquele tempo era muito difícil. Mas aquela mulher não deixava o templo, porque aquela mulher tinha uma fome sedenta por mais de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, neste momento eu quero nos colocar diante do Senhor, ó Deus. Eu quero te agradecer, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. O Senhor tem a todo momento falado conosco e buscado nos ensinar. Muito obrigado, ó Deus, por este mês onde nós estamos aprendendo tantas coisas. Antes de mais nada, aprendendo que o Senhor é o mais importante, que não importa o governante A ou B, nós sempre teremos o Senhor para recorrer. Que nós possamos, ó Deus, realmente levar esse ensinamento. Que a tua igreja realmente, ó Deus, permaneça avivada, ó Deus, buscando pela tua face, mesmo quando essas eleições terminarem, Senhor. E eu coloco nas suas mãos a vida de todos os pais que estão aqui. Deus, eu não conheço as dificuldades de guiar a fome de uma criança, mas o Senhor conhece e o Senhor dá a força necessária para isso. Eu tenho certeza disso, Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor realmente abençoe os pais que estão aqui, os pais que têm filhos pequenos, os pais que já têm filhos grandes, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor dê para eles o que eles precisam, ó Pai, para guiar os filhos até a tua presença, Senhor. Coloco nas suas mãos aqueles que têm a minha idade, os que tiveram, ó Deus, experiências com o Senhor desde a juventude ou não. Que nós possamos, ó Deus, realmente reconhecer a nossa responsabilidade diante da nossa própria fome, Senhor. Que nós possamos desejar mais de Ti como salmista. Que quando as amarguras da vida vier, nós possamos encontrar a doçura da Tua presença. Tira de nós, ó Deus, toda a sensação de fartura, ó Pai. Que nós não venhamos pisar o favo de mel, mas que nós venhamos realmente desejar mais de Ti, porque nós poderemos passar a vida Te conhecendo e ainda não Te conheceremos totalmente. Então, que nós possamos realmente e verdadeiramente buscarmos mais de quem Tu és, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava orando, só rapidinho, eu lembrei que eu sei também que muita gente aqui não teve a experiência que eu tive de crescer na igreja, de ter a fome moldada. Mas eu quero te lembrar de Saulo. Ele não andou com Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele a caminho de Damasco. E ele teve uma experiência tão forte com Deus, que ele se tornou apóstolo tanto quanto Pedro, que caminhou com Jesus por 3 anos. Então, é isso. Deus abençoe.